Fala nação, Pablo Rafael aqui. O Flamengo finalmente jogou bem na Libertadores, já depois de 4 jogos, e conseguiu uma boa vitória contra a LDU por 2-0. Agora, a situação do Flamengo fica confortável na Libertadores, porque uma vitória simples na última rodada contra o Deportivo Táchira da Venezuela, que é a última colocada e nem chance de Sul-Americana tem mais, talvez tenha até chance de vir com o time reserva. O Flamengo, com uma vitória simples, o Flamengo já consegue uma classificação para as oitavas de finais da competição mais importante da América do Sul. E dependendo do resultado entre LDU e Central de Córdoba, o Flamengo pode até terminar em primeiro. Então foi bom o resultado, né? O Flamengo venceu por 2-0, do Léo X, igual do Luiz Araújo. Então finalmente o Flamengo fica numa situação confortável e aquela quase crise não chegou. E o Felipe Luiz ganha um respiro a mais, até porque a escalação de ontem foi polêmica, né? Porque alguns torcedores, antes da partida, questionaram do porquê o Pedro seria banco e o Bruno Henrique seria titular. Mas mesmo assim, o Felipe Luiz fez um bom trabalho, o Flamengo jogou bem. Algumas peças ficaram um pouquinho abaixo, mas como é o caso do Michael, que não vem bem já faz um tempo, o Bruno Henrique até se empenhou praticamente, muito vigor, muita vontade, porém também não conseguiu contribuir tanto assim. No segundo tempo, o Pedro entrou, e para ser justo, o Pedro também não entrou tão bem. Mas no mais, o que me surpreendeu foi a boa atuação do De La Cruz e do Gerson no meio campo. O Flamengo jogou sem um volante fixo, jogou com apenas 2 meias soltos, e o Flamengo foi muito bem nessa função. Na minha opinião, o melhor em campo foi o Luiz Araújo. Deu um passe e fez um gol. Bem, e como eu disse, para mim o destaque foi o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que tinha sondagem do Cruzeiro, até tinha uma expectativa, talvez, dele ser negociado, porque ele não vinha sendo tão aproveitado assim pelo Felipe Luiz, mesmo não sendo tão aproveitado, ele é o segundo jogador com mais participações e gol no Flamengo na temporada 2025. Agora, ao todo, ele tem 9 participações, com 5 gols e 4 assistências. Eu gosto muito do Luiz Araújo, ele consegue desempenhar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito bem, só não consegue desempenhar totalmente aquilo que ele sabe jogar quando ele tem que ser improvisado no meio campo. O Luiz Araújo ele tem essa polivalência mesmo, mas no meio campo não é dele. Mas, de modo geral, outro dado importante é que ele chega a 30 participações em gols pelo Flamengo, 15 gols e 15 assistências. Então, é um bom jogador e o meu destaque vai para ele em relação à partida de ontem, porque para mim joga muita bola. Cresce em jogo grande, assim como cresceu contra o Palmeiras na temporada passada, naquele jogo importante aqui no Maracanã, que depois o Flamengo foi desclassificado também pela Copa do Brasil. Mas, para mim, o Luiz Araújo é um jogadoraço e tem vaga nesse time aí, ou com o Pedro, ou pelo lado direito, ou com o Gerson, mas ele tem que ter vaga e, para mim, foi o melhor jogador no campo. E falar em Pedro, o Felipe nos explicou o motivo do Pedro ser reserva. Bem, na visão do treinador, o jogador ainda não está 100% fisicamente. Na visão do Felipe Luiz, o Pedro não entrega aquilo que ele espera na recomposição, por exemplo. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não tá no nível dos companheiros fisicamente. Ele não tá. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não tá 100% fisicamente. Não tá, a gente nota. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar para ele poder tá no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então eu sei que ele é o melhor e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. Então o Pedro ele foi reserva ontem e tem chance de ser reserva nos próximos jogos também. Mas, como eu disse, e foi apuração também minha, jogo com o coluna do Flávio,
A opção também vai um pouco questão técnica, tá? Porque nos bastidores todo mundo fala que o Pedro está 100%. Mas o treinador tem o direito de ter a opinião dele. Ele até cita durante a entrevista que tem a parte clínica. Na parte clínica ele está liberado, mas na parte de campo ainda ele deixa a desejar. Então por isso que ele opta pelo Bruno Henrique e às vezes até talvez o Juninho. Mas pelo visto aí, o Bruno Henrique ele ganha mais uma vez à frente do Pedro nas escolhas. E vamos ver como vai ser o desenrolar das próximas partidas, já que o Flamengo tem jogos importantes aí pela Copa do Brasil, tem jogo importante pelo Brasileirão, então, e daqui a 2 semanas ele volta a atuar pela Libertadores. O Pedro vem jogando bem, né? Ele fez boa partida contra o Corinthians, fez boa partida contra o Juventude, e acho que assim como todo o time em geral, não foi bem nas últimas rodadas ali, nos últimos 2 jogos, contra o Bahia e Cruzeiro, que o Flamengo ganhou contra o Bahia, mas não foi tão bem assim, o Cruzeiro quando perdeu, né? Então, o Pedro de fato deixou a desejar, mas eu acho que boa parte do time também. Agora o Flamengo se prepara para um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro, onde vai enfrentar o Botafogo no Clássico. No Maracanã, no próximo domingo, às 6h30 da tarde. Bem, o lado bom é que o Flamengo conseguiu o setor sul, que geralmente ele é fechado, para poder evitar confronto entre as torcidas, mas a PM conseguiu disponibilizar ali uma estratégia para o Flamengo conseguir ocupar aquela parte. Ou seja, vão ser mais de 9 mil ingressos liberados para a torcida do Flamengo e já são mais de 35 mil ingressos vendidos, então tenho certeza que vai ser um bom público ali para apoiar. E o Flamengo precisa da vitória, porque está em segundo colocado com 17 pontos e o Palmeiras é o primeiro, está com 19. Então o Flamengo tem chances até de assumir a liderança se caso o Palmeiras perca o seu próximo compromisso. De um modo geral, o Flamengo ele vai com a equipe quase completa ali. Geralmente, a gente vai ter desfalques importantes, que geralmente é a do Vinha, que está numa lesão depois de uma cirurgia aí, e fase final dessa recuperação. A gente também tem o desfalque do Gerson, né? Infelizmente, recebeu cartão vermelho no último jogo, não vai poder estar em campo. No Plata, e também aí vem com um edema no joelho, algumas dores, que pode voltar somente ali no Mundial, de acordo com algumas informações. A gente também tem as baixas do Pulgar e do Alan, que também sofreram a mesma lesão na posterior da coxa no último jogo, e também o desfalque do Flamengo para essa partida. Mas, no mais, o Flamengo vai ter à disposição a Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Bruno Henrique, e também vai poder, com certeza, armar ali o time para poder surpreender o Botafogo, que não está também numa fase tão boa assim. E quem sabe o Flamengo não consegue devolver ali aquele placar elástico que foi na última temporada, quando o Botafogo ganhou o Flamengo de 4-1 no Engenhão. O Flamengo precisa dessa vitória, precisa também fazer saldo para poder ficar tranquilo, porque está chegando numa reta delicada, ali reta final de fase de grupo, vai chegar ao Mundial, né? Copa do Brasil também, vai ter o jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Flamengo só ganhou de 1-0, não dá para menosprezar também, então o Felipe Luiz vai ter que saber dosar, né, para não perder jogador agora, em véspera de Mundial, para não perder jogador em oitavas de final de Libertadores, então tenho certeza que ele deve rodar o elenco, mas vai surpreender o Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, nação, sempre lembrando de deixar seu like, deixar aquele joinha, comentar, passar para os amigos para saber as novidades do Flamengo, porque aqui no Coluna do Fla tem vídeo todos os dias. Então não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela moral também para a gente ajudar nesse crescimento. E é isso, até o próximo compromisso. Lembrando, acima de tudo, rubro-negro.